É algo que está muito no campo do oculto para vocês. Vocês não estão olhando, vocês estão com escamas nos olhos, com olhos fechados, com alguns bloqueios aqui na região dos olhos, tá? Que a gente chama de escamas nos olhos. Para não enxergar essa situação. E essas, Evana, mas essas escamas, por que elas estão ali? Podem ser mil motivos, porque aqui é campo coletivo. Então essas escamas, elas podem estar, porque às vezes se libertar disso dói. Cheguei, Taurino! Cheguei, Taurina! Cheguei, meus amores! E hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o teu signo. Essa leitura é muito poderosa. Ela vem trazendo a previsão para os próximos dias. Tudo que vai acontecer, tudo que a tua espiritualidade quer que você saiba antecipadamente vai sair aqui agora nesse vídeo. Principais acontecimentos, as orientações, os aconselhamentos e os alertas também estarão aqui nessa leitura, fazendo você entender, meu amor, o que também você faz para abrir teus caminhos, realizar seus sonhos, ter a vida que você deseja. Porque é isso que o futuro espera para você ser feliz, Taurino. Ser feliz, Taurina. E bora começar essa leitura. Para você que chega aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Evana, sou terapeuta holística, trabalho com a técnica da apometria e também sou oraculista, taróloga, cartomante. E aqui nesse canal eu trago leituras muito profundas e reveladoras para você. E eu convido você a estar aqui comigo, não só nessa leitura, mas em todas as leituras. Aqui você pode estar vendo seu signo Sol, Lua, Ascendente, mensagens espirituais. Então, meu amor, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você estar comigo nessa jornada poderosa de bora vencer, bora superar, bora atingir o nosso máximo potencial na vida, realizando os nossos desejos. E é isso, meu amor. Bora para essa leitura, Touro. Para você que chega aqui agora, eu vou explicar como é que funciona, tá? Para quem tá aqui já sabe, mas para quem chega aqui agora, isso aqui é muito importante. É uma leitura coletiva para um grupo de pessoas, na energia geral. Tô lendo para Sol, Lua, Vênus, Ascendente em Touro. Touro forte no mapa, essa leitura também é para você. Se Touro é seu signo oposto ou complementar, também você pode estar se aproveitando dessa leitura para entender os movimentos aí da tua vida. Então, meu amor, conecta o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que acontece na tua jornada, porque assim você sabe o que é pra você e você pega o que não é, você só solta pro universo, ok? Conectando todas essas partes que ressoam para você, lá no final você sai daqui com toda a clareza e orientação de tudo que vai acontecer e também, meu amor, de como é que você faz para abrir teus caminhos e realizar os teus sonhos. Então bora para essa leitura poderosa, Touro. Aproveita, dá um like e hypar nesse vídeo. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve e também ativa esse sininho de notificações para não perder nenhuma leitura. Vamos ver aqui o que o oráculo vai abrir. Eu vou convidando vocês também a estarem comigo na apometria coletiva. É um tratamento coletivo que eu faço potente, poderoso todo mês. Uma limpeza em camadas profundas, libertando de inveja, magia, olho gordo, maldições familiares, questões sistêmicas, sagrado feminino, masculino equilibrado, tudo isso equilibrado na tua vida. Ai, é tão poderoso. Eu amo uma maravilha a apometria coletiva. Para você que ainda não conhece, eu convido você a conhecer aqui, clicando depois no link aqui da descrição que eu vou deixar para você. E para você que já conhece, vem participar. O link tá aqui embaixo, depois vocês podem clicar. E também no meu site, eu sou evana.com.br. Quem quiser também tá participando da área de membros aqui do canal, tem 3 níveis de membros com muitos benefícios. E eu fico muito feliz de ter você lá comigo também, Touro. Então bora lá. Depois você pode dar dando uma olhadinha também na área de membros. Raiz sagrada. Pulou aqui. Bom. É. A energia da Kundalini. Um cabelo aqui, deixa eu jogar pra lá. Tá incomodando. As colinas da alma. Touro, aqui eu vejo que você vai ter um novo olhar sobre uma situação na tua vida. Carta da Torre. Fala de uma superação mesmo de algo.
Para alguns isso aqui está falando de propósito divino, onde você nem sabe aonde você precisa chegar, mas você vai ser conduzido nessa jornada para esse ponto de expansão e de crescimento para você. Os caminhos estão abertos aqui, tá? Apesar dessa montanha aqui, não vejo caminhos fechados. Ó, a chave cósmica. Maravilha! O corte kármico. Realmente tem esse caminho. Você vai tirar um peso das tuas costas, resolvendo uma questão para os próximos dias. O livro da alma. O alinhamento estelar. A guardiã lunar. A mensagem do universo. A centelha da sorte, meu amor. Com a chave com a... Meu Deus do céu. E a cruz e a espada. Fim de ciclo chegando aí para você. Libertação. Olha o olhar velado aqui depois. Sabe compreender essa situação, tá? Para que você aproveite aqui para chegar no máximo potencial. Eu vejo você chegando no máximo potencial, sim. Esse fim de ciclo, ele chega para você de uma forma ou outra. Por quê? Tem energia de cura. Cura. Pode ser uma cura física para alguns, mas eu vejo mais aqui a cura em uma área da tua vida. Uma resolução numa área da tua vida. E para alguns aqui, isso está muito conectado com oportunidades. Pode estar conectado também a alguma questão financeira para algum, pode, mas é muito mais que isso. É oportunidades. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha que forte. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Agora. É agora que você precisa estar entendendo. Eu vou te dizer, já traz o seu mantra aqui para você se conectar com essa energia, para você entender o que você precisa fazer agora. Eu enxergo a solução além dos obstáculos. Eu enxergo a solução além dos obstáculos. Eu enxergo a solução além dos obstáculos. Você vai ter que olhar para dentro. Você vai ter que olhar para dentro. E eu não vejo que isso daqui vai ser doloroso, não. Mas vai ser, sim, difícil. Sabe por quê? Aqui não tá pedindo mudança. Mas aqui tá pedindo um alinhamento ao que você quer para a tua vida. E muitas vezes a gente precisa sim, mudando algo. Mas não é algo, vamos supor assim... Evana, eu quero prosperar. Então, eu vou fazer um curso para fazer uma renda extra. Não chega a ser esse movimento. Você entende? Porque o curso, ele tá fora de você, ele não tá dentro de você, que a mudança é de dentro para fora. Então, ou seja, por isso que eu falo, não é uma mudança. É um olhar para dentro que alinha a onde você quer chegar. Ou aonde a espiritualidade quer que você chegue. Porque alguns de vocês aqui, vocês podem falar assim, Evana, eu não quero chegar a lugar nenhum. Mas vai chegar para você. Digamos que... Como é que a gente chama mesmo? Eu vou achar a palavra. Lembrei, uma intimação. E pode ser uma intimação judicial sobre algo que você está esperando. Pode também. Para quem está com processo na justiça, tá? Então, de repente você está esperando a solução de um processo na justiça. Vai chegar uma intimação. Só que essa intimação, esse documento, ele vai exigir que você olhe para dentro. E se alinhe a essa solução judicial. Do mesmo jeito,
Para quem não tá com processo na justiça, isso vai acontecer. Essa intimação chega para você. Tem um espiritual aqui querendo te abençoar. Sabe quando você aqui no Rio a gente fala assim, eu não sei se onde vocês moram vocês falam assim. É pressionado na chincha, a gente fala assim, como se a pessoa fosse pressionada na parede. Isso aqui não cabe mais na história que você quer escrever, que enquanto você não larga isso aqui, tá bloqueando a tua vida, você não consegue escrever a história, você vai ficar segurando, arrastando uma âncora no teu pé, um peso, sabe? Imagina você caminhar assim, imagina, lembra os prisioneiros com aquelas bolas gigantes? Imagina você caminhar com aquilo no pé. Não traz o fim do ciclo, não traz a colheita. Aqui, algo vai ter que finalizar para você entrar no alinhamento aqui, na estrutura de alinhamento, para tua vida chegar ao ponto que você quer, que você merece. E aqui tá me falando de dentro para fora, de dentro para fora. E me fala o seguinte: autoconhecimento, autorresponsabilidade. Por quê? Só você pode fazer isso por você. A chave está na tua mão. O espiritual abre a porta que você pede. Mas para você entrar, que aqui o espiritual abriu a porta para você. Está abrindo nos próximos dias. Para você entrar, vai pedir corte. Porque sim, e aí aqui eu vou revelar para vocês, porque quem conhece minha leitura, eu não vou guardar algo que transforma a vida de vocês quando vocês compreendem, por mais que eu sei que algumas pessoas não vão compreender e podem até nem gostar de mim por isso, mas eu preciso falar a verdade. Tem uma energia se alimentando disso, uma energia negativa que está bloqueando um crescimento seu aqui em alguma área da tua vida. Mas me fala de oportunidades. Sabe aquela oportunidade que às vezes está na leitura, você vê aqui no meu canal, você vê no outro canal, touro tá chegando, touro tá chegando, touro tá chegando, e aquilo nunca chega? Eu já passei por isso. E não foi leitura coletiva, não. Foi particular, foi olhando para mim mesma, foi eu confirmando contas cartomantes, que eu falei assim, gente do céu. Antes de eu ler profundamente, dessa maneira que eu aprendi a ler, e que a minha metodologia foi toda desenhando isso, esse tipo de jogo, eu lia o baralho cigano, o tarô, como taróloga cartomante. Nem cartomante, porque na verdade a cartomante ainda usa a intuição, né? Ali, eu lia tudo como tarólogo. Tarólogo é o quê? Aquela pessoa que sabe o significado das cartas, sabe a junção, ou seja, ela não precisa de espiritual para jogar. Todo mundo, porque tem que ter espiritualidade para jogar bem. Não. Essa pessoa ela vai jogar, ela vai dizer o que vai acontecer no teu futuro, e aquilo vai acontecer e tudo mais. Só que, às vezes no caminho, daquele futuro que o tarólogo tá vendo, acontece um embrolho. Por quê? Se eu vejo que, vamos supor, se eu vejo que lá na frente uma pessoa vai ser rica, então a pessoa abre um jogo financeiro, eu vejo que você vai ser rico aqui, você vai ser rica. Que as cartas mostram que aquilo tá no futuro da pessoa. Até a pessoa chegar naquele futuro, ninguém nesse planeta tem controle do que acontece na vida do outro. Porque a gente não tem controle das pessoas que a gente convive. E por mais que a gente tente controlar o mundo, a gente não consegue. Não existe estabilidade aqui na Terra. E as coisas podem virar de cabeça para baixo, virar para lá, virar para cá, ir para um lado e para o outro, mudar rota, pá. Mas você chega naquela riqueza. Uma hora você chega, meu amor. Uma hora você chega. Aquela é a tua possibilidade harmônica nessa vida. E uma hora você chega. Só que o teu caminho para passar até lá, ele passa pela harmônica.
você não consegue chegar lá na desarmônica. Isso aqui que eu tô explicando pra vocês, tô falando numa linguagem harmônica, desarmônica, isso aqui é linguagem de apometria, tá? Mas pra vocês entenderem, a harmônica é a vida equilibrada. A desarmônica é o problema, as discórdias, as brigas, sabe? São as perdas financeiras, ou seja, tudo que é desarmônico na nossa vida. Tudo que é ruim, que a gente julga como ruim, né? Mas pra gente chegar lá, a gente tem que passar pela harmônica, entrar na harmônica. Só que a harmônica, ela é uma vida equilibrada, mas não uma vida perfeita. Mas uma vida equilibrada, onde a alma atingiu o seu potencial que ela veio aqui viver. Então, assim, se eu tenho um problema com o meu irmão, com a minha irmã, talvez esse problema não se dissolva nessa encarnação. Porque não depende só de mim. Depende do meu irmão, da minha irmã. Mas eu dissolvi dentro de mim o que me prendia a essa roda de samsara com eles. E aí a minha vida vai ser harmônica. Mesmo que nesse contexto eu não conviva com os meus irmãos. Ou até evite, ou até não conviva bem. Ou até prefiro ficar calada quando estou perto. Vamos supor, estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem o que é harmônica. Eu não controlo o outro, eu controlo o que está aqui na minha vida dentro de mim. Então eu estou passando por um problema no meu trabalho, eu não controlo o que está acontecendo no meu trabalho, o dono da empresa, as pessoas que trabalham lá, não controlo. Se os clientes não estão comprando daquela empresa, e aí eu não controlo, mas eu controlo o que está aqui dentro, isso é minha harmônica. A harmônica ela é nossa, ela não é externa. E essa harmônica é que leva a gente conseguir as nossas conquistas que a nossa alma veio buscar. Então a pessoa vai lá, você vai ser rico. Aí você fala, opa, dinheiro chegando. Opa, eu quero. Só que aquilo não acontece. Esse caminho do não acontece, ele tá mostrando o quê? Tem alguma coisa aí que precisa mudar para que aquilo aconteça. E isso aí chama-se alinhamento vibracional. Porque a pessoa acha que às vezes a gente tem que fazer grandes mudanças. Às vezes tem que fazer mudança de carreira. Às vezes tem que fazer mudança de lugar. Para alguns sim, para outros não. Cada campo aqui é individual. Só que dentro dessa leitura de hoje, aqui, me fala de uma mudança interior para alinhamento vibracional. Sendo uma escolha, sim. Mas, quando você entende que ali está o pulo do gato, para você acessar aquilo que você está vendo e que não está chegando, que você está querendo que não está chegando, você tem um olhar diferente, você se abre para reprogramar a tua essência vibracional. Para você que não entende, Eva, não entendo nada de vibração, o que você está falando? Eu tenho um e-book gratuito lá no meu site, eu sempre deixo o link aqui na descrição, muita gente baixa. E lá eu explico o que é vibração, as escalas vibracionais, como você eleva a tua vibração. Então você pode baixar. Depois no final da leitura você pode ir no link aqui, ou então você vai lá no meu site, eu sou evana.com.br, e lá na lateralzinha você clica e tem lá e-book de defesa energética. Você baixa ele sem pagar nada, você vai entender isso. Para quem não entende, quem já entende, tá entendendo o que eu tô falando aqui. E o alinhamento vibracional, ele se abre para os próximos dias. Como se fosse um chamado para uma colheita. Onde o universo fala assim, Touro, isso aqui tá aqui. Você quer? Tem que dar 3 passos. Só que você acha que as suas pernas estão paralisadas e que você não consegue andar. Só que você se esforça e você vai mexer essas pernas e você vai dar esses 3 passos e você vai conseguir acessar isso. Por quê? Porque você se abre, eu quero aquilo. Então me abro para experimentar realmente o milagre da vida, tá? O milagre da vida aqui. Então é muito forte uma energia de uma cura de uma área da tua vida, porque vai tirar de você essa energia bloqueadora do teu sucesso, das oportunidades. E, sinceramente, assim, é muito forte essa energia aqui. Vai tirar você de uma provação que você está passando. E esse alinhamento, ele vem de dentro para fora. E para muitos de vocês vai dizer assim, Evana, não sei o que eu preciso alinhar. Confia no que a espiritualidade vai mostrar para você, ele vai mostrar. Eles vão mostrar. Vai chegar para você mensagens de todos os cantos que você pode imaginar do universo.
leituras, intuição, sonho. Aqui o universo vai conversar com você. Só que quando vier para você aquela leve intuição, e isso for algo que você não quer fazer, ou acha que não precisa fazer, não bloqueia essa intuição. Não bloqueia. Experimenta. Experimenta. Aqui, ó. Experimenta. Com a chave cósmica. E eu vou te dizer, o universo vai te chamar a experimentar o novo. Com esse olhar aqui, ó, de eu quero acessar. Isso que o universo mostrou aqui, ó, tá aqui, ó, pra você. Mas você precisa caminhar até aqui. Você vai querer acessar isso aqui, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Mas você vai precisar experimentar. Quando você experimentar, deixa eu me permitir experimentar. Você vai atingir aqui uma energia muito forte. O teu alinhamento, eu tô até arrepiada aqui, que o teu alinhamento vibracional, ele vai mudar totalmente. Ao você tomar uma decisão, por mais difícil que ela seja, mas de repente assim, hoje, a partir de hoje eu decido. Eu não vou mais alimentar pensamentos negativos sobre aquela situação. É isso que está bloqueando o meu caminho. Eu não vou mais. E aí você se esforça e vai cancelando esses pensamentos. Tudo começa. Plim, 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 como mágica, como milagre. Plim, plim. Aí você fala, uau, o que era isso? Aquilo que você corta, que estava oculto, que você não sabe, porque aqui, eu vou te dizer, você não tem a percepção, tá? Você não tem a percepção, mas você tem a intuição te mostrando o que é. Seja agora ou seja depois. Vai te mostrar. Quando eu digo a percepção, é você olhar e falar assim, por exemplo, se eu plantei uma semente ali e eu não regar, eu sei que não vai nascer planta ali para eu colher, né? Vamos supor que eu plantei uma árvore frutífera. Se eu não regar, eu sei que não vai nascer. Não é isso. Não é isso. É algo que está muito no campo do oculto para vocês. Vocês não estão olhando, vocês estão com escamas nos olhos, com olhos fechados, com alguns bloqueios aqui na região dos olhos, tá? Que a gente chama de escamas nos olhos. Para não enxergar essa situação. E essas, Evana, mas essas escamas, por que elas estão ali? Podem ser mil motivos, porque aqui é campo coletivo. Então essas escamas, elas podem estar, porque às vezes se libertar disso dói. Às vezes, você está alimentando essa energia porque isso conecta você a alguém que você não quer romper laço. Sabe? Às vezes, pode ser também chips, implantes. São as tecnologias que os obsessores colocam para que a gente não enxergue saída, eles continuem drenando a gente. Então, assim, pode ser muita coisa aqui, mas o importante é eu me abro para enxergar, eu enxergo. E aí eu vou pedir para você trazer mais esse mantra aqui para reforçar. Eu me abro para enxergar a verdade. Eu me abro para enxergar a verdade. Eu me abro para enxergar a verdade. Tua vida vai mudar, meu amor, para melhor. Você pode escrever aí, ó. E depois vir aqui me contar. Mas não vai ser algo mágico. Vai ser algo sustentado pela tua energia vibracional. Até porque, aqui, se você não sustentar essa energia, você pode ter uma perda depois dessa colheita. E a espiritualidade é como se ela falasse assim, touro não pode acessar isso antes de mudar esse alinhamento vibracional, porque ele não quer o teu espiritual que te protege teu caminho, que te ajuda nessa jornada, porque a gente reencarna e sempre combina com um amigo espiritual, olha, eu vou chegar lá, não vou lembrar de nada. Tu fica do meu lado, sem interferir no meu livre-arbítrio, mas me dá aqueles toquezinho na alma para que eu possa entender qual é o meu caminho. A gente combina isso, a gente tem um amigo espiritual, que são os nossos mentores, o nosso anjo guardião. Então, com isso, eles falam assim, se eu dou um toque agora, sem touro ter superado a si mesmo, eu acabo atrapalhando o touro em vez de ajudar. Porque lá na frente ele vai perder isso, porque não sustentou a vibração. E eu tenho uma coisa que a minha espiritualidade falou pra mim, assim, muito forte, eu falo aqui pra vocês, tá?
Uma mudança de vibração é uma mudança de destino. O dia que me falaram isso, me caiu uma ficha tão grande. Tão grande. Quem me conhece pessoalmente, porque aqui tem muita gente aqui no canal que me conhece pessoalmente, sabe que eu mudei muito. E ainda vou mudar muito mais, porque o dia que eu acabar de mudar, tá na hora de eu ir embora. E eu não quero ir embora agora, então ainda tenho muito pra mudar. Mas eu já mudei muito por conta disso. Porque o tanto de obstáculo que eu me conectava por conta da minha vibração era muito grande. Que eu não precisava carregar aquela cruz, mas eu estava arrastando ela. Muitas vezes não era nem meu. Não era meu. Realmente assumindo o peso do karma do outro, da vida do outro, porque eu não sabia nada sobre vibração. Nada, nada, nada. E era entrar no ambiente e também, às vezes, carregar o peso ali. Uma vez eu lembro que eu fui num local espiritual. Meu pai, ele sempre foi de uma filosofia espírita, né? Não é espírita, não é kardecista. É uma filosofia, então há o estudo da espiritualidade. Mas tem exceção, né? E é uma espiritualidade sem dogmas, né? Não tem nada religioso. Mas tem exceção ali para limpezas. E eu saí de um trabalho que eu trabalhava num prédio velho, muito antigo. Muito, muito antigo. E eu ainda não entendia a vibração, não estava com a minha mediunidade, era muito nova, não estava com a minha mediunidade desenvolvida. Esses fenômenos mediúnicos, naquela época, para mim, não conseguia ter essa percepção, sabe? Misturava tudo. E aí um dia, só que eu estava sentindo um peso muito grande naquele lugar. Não dava nem vontade de voltar às vezes, apesar de gostar do trabalho. Eu fui numa sessão, né? Saí, fui direto. E aí, os espíritos, eles vão passando, os espíritos que vão sendo retirados dos campos das pessoas, eles vão falando pelos médiuns que estão na mesa. E vão dizendo por que estão ali. E esse espírito, ele falou assim: não adianta você fugir. Não adianta, porque da onde eu venho tem muito mais. E você tá lá todo dia, deixando a gente entrar. Sabe quando você fala assim, isso aqui foi pra mim? Porque assim, não sei se meu mentor gritou no meu ouvido, acorda, escuta isso aí. Só que eu não tinha a mínima ideia de como não fazer entrar, mas eu tinha certeza que era aquele lugar. Aí eles fazem lá um ritual para encaminhar o espírito, né, conversa, faz aquela doutrina, na verdade não é nenhuma doutrinação, né, explica pro espírito, o obsessor, que é aquilo ali, papá, e fazem lá a oração que vai para encaminhamento para o plano que eles trabalham lá no espiritual, astral superior. Então, assim, aquilo ficou marcado na minha vida, eu nunca mais esqueci. Mas eu demorei muito tempo, anos, para entender o que era vibração. E aquilo é me conectando a karmas, a pesos. Então aqui, Tora, é como se você estivesse passando por um momento desse, tá? Você tá algum peso que não é seu. E eu não tô passando a mão na cabeça de touro, dizendo que touro, como eu falei, é autorresponsabilidade. Então eu tô passando a mão na cabeça de touro, que a autorresponsabilidade vibracional é nossa. Né? Eu falei no início da leitura. A gente é que tem que elevar a nossa vibração. Mas, sim, é algo que não é seu, que tá agarrado em você. E precisa sair, tá? Para que você chegue aonde a espiritualidade mostra a possibilidade harmônica para você. E eu vou te dizer, como você tá passando por essa provação, o que vem para você é tipo em dobro ainda. Porque é uma prova muito difícil aqui, dentro dessa área da tua vida. Então é bem em dobro mesmo, sabe? Como se você tivesse que... Como você sentiu dores, né? Dores, pode ser físicas, pode ser emocionais, espirituais. Mas aqui você sentiu muitas dores com esse processo da estrutura dessa área da tua vida. E você tá prestes aqui a ter uma grande conquista que é mérito seu. Por ter passado por essa provação... Mas agora tem esse realinhamento aqui que precisa acontecer, energético, é como se cortou essa energia de vez. Essa energia de vez. E aí abre essas portas para uma colheita
grandiosa e muito boa. Então, se você tá vendo leitura, seja aqui, seja em outro canal, e você tá, meu Deus, não chega, aí tá a resposta. E aí foi o que eu falei, pra gente conseguir encontrar respostas do que exige muito mais do que o olhar do tarólogo. Aí você já tem que vir pro oraculista, né? Pro olhar do oraculista. E também, quanto mais você entende de rastreio mediúnico, tem a mediunidade desenvolvida, mais fácil é para rastrear. Por isso a apometria, como eu falo para vocês, convido sempre vocês a estarem na apometria coletiva, é uma técnica muito profunda, porque a gente faz o rastreio dos 7 corpos espirituais. A gente acha a raiz da raiz da raiz da raiz e vai limpando as camadas, libertando todas aquelas camadas de amarras, de prisões, de grilhões, de véus, a gente vai limpando, sabe? Não é uma técnica mágica, porque a gente limpa. Se você não alinha vibracional, volta tudo. Então, só que comigo, quem faz tratamento comigo, tanto individual quanto coletivo, sabe que tem o pós-tratamento justamente para isso, para que você levante a tua energia, você se alinhe a essa limpeza e você receba os seus caminhos abertos, tá? Então, para ler muito profundo, sim, e aí eu passei por uma experiência também nessa da minha vida, e foi assim que eu aprendi a ler profundo, porque eu falei, eu preciso descobrir como é que eu resolvo as coisas da minha vida, por quê? Ninguém descobre, e eu vou aprender a ler isso no oráculo, vou além dos significados, vou além das combinações, eu vou rastrear profundo, e eu vou identificar, e eu vou me libertar, e eu vou me curar. E foi isso que aconteceu na minha vida. E foi assim que eu me dediquei a um estudo muito mais profundo das cartas e o desenvolvimento da minha intuição, da minha conexão com o meu interior, das minhas personalidades, sabe? Então, assim, entenda. Por que eu tô falando isso? Porque para alguém aqui tem uma pegada parecida com essa questão vibracional sendo algo parecido com o que eu passei. Precisando enxergar algo, tá? Carta dos amantes aqui. Vou só beber uma aguinha, vai dando um like e hypar nesse vídeo, não esquece. E aproveita, touro. Não esquece também de, quando acabar essa leitura, e se inscrever na apometria coletiva, você que quer fazer essa limpeza. O link tá aqui na descrição. Pajem de paus. A morte e o renascimento. É uma grande transformação, uma renovação aqui na tua vida. Quando você solta algo que você nem sabia que estava segurando. E é uma escolha. E quanto mais rápido você fizer essa escolha de olhar para dentro, entender onde está o ponto do alinhamento vibracional e soltar e parar e dizer chega, mais rápido você consegue fazer essa retirada desse obstáculo da tua vida sem muito esforço. As coisas vão ser assim, você pode estar assim, penando para arrumar um emprego. E aí você faz um alinhamento vibracional aqui e rapidamente você consegue aquele emprego, tá? Isso aqui eu não tô falando de trabalho espiritual energético não, tá? Porque a apometria ou qualquer outra técnica, ela pode limpar você. Isso aqui é sustentado de dentro para fora. Então, assim, você... vou passar por uma limpeza para me ajudar. Porque é o que eu fazia com a apometria. Eu passava pela limpeza para me ajudar nessa mudança que eu estava querendo fazer. Às vezes eu também não enxergava o que eu precisava fazer. E a apometria limpando, vai retirando as interferências que não deixam de enxergar. Então, eu me apoiava na técnica para conseguir. Mas eu entendi que a mudança era minha. E aí eu fui fazendo. Então, aqui, você pode se apoiar em alguma técnica espiritual que seja radiestesia, algum tipo de magia para abertura dos seus caminhos, que é bom para limpeza, né? Espiritual, a apometria mesmo, qualquer outro tipo, cura arcturiana, que também é muito bom. Tudo isso você pode se apoiar nas técnicas. Banho de erva, cristais, cromoterapia, reiki, olha quantas, ainda tem mais, hein? Tô aqui tentando lembrar de todos. Então, assim, você pode ir se apoiando nas ferramentas, mas precisa soltar o que tá aqui dentro. É escolha, tá? É escolha. E você escolhe renovar-se. E tudo acontece. Isso vai chegar pra você. A estrela. Mas você vai ter que fazer a escolha.
E aí você tem que ver, ó, 8 de copas. Qual é o desejo maior da tua vida? Continuar segurando algo que te dói, te machuca e prende você numa jornada de sofrimento, ou cortar, tirar isso de dentro para fora e realmente viver aqui uma outra vida? Uma outra vida. Aqui, ó. 8 de copas. É você decidindo deixar algo para trás para ir em frente. O então aqui, para viver essa expansão da tua vida, porque é um não preciso, mas tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha que interessante. Quando eu precisava, não vinha. Somente porque você mudou o alinhamento vibracional aqui. E a sua conexão com a tua espiritualidade, com o teu mentor ou a tua mentora de cabeça, digamos assim, que é o anjo guardião, que algumas religiões chamam, outros chamam de mentores mesmo, ou de cabeça, né, que outras religiões chamam, cada um chama de um jeito. A sua conexão pode estar te ajudando a entender onde é esse ponto. Porque esse alinhamento vibracional, ele passa pelo teu espiritual. 10 de paus. E você pode estar não entendendo o que vai acontecer. Esse 10 de paus no fundo do deck. Vamos ver aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu me permito soltar as amarras. Finalizar essas amarras e seguir em frente. E eu vejo, só que aqui fala que quanto mais rápido você escolhe, mais rápido as coisas fluem e acontece com mais leveza, tá? Deixa eu ver esse 10 de paus aqui, depois do 10 de paus. Tem o 9 de paus. Então, quando isso aqui acontece, você entra num ciclo de uma nova finalização. 2 karmas a serem rompidos aqui na tua vida. A sacerdotisa a rainha de espadas. Que quando você tá lá e você fala assim, ai, ufa, conquista, tá tudo fácil. Esse fácil te ajuda a esse aqui ser mais fácil. A esse 9 de paus ser mais fácil. Ele não vai ser mais tão difícil quanto o outro. Porque uma coisa aqui puxa a outra, uma resolução puxa a outra. Você já vai entender. Sabe quando você faz uma prova? Aí você fala assim, quem faz concurso percebe muito isso. A pessoa está estudando para fazer concurso, ela faz uma prova, primeira prova muito difícil, não passei. Segunda prova já sei um pouco mais fácil. Terceira prova, até que passei. É mais ou menos isso. Porque aqui você passa por esse processo e você consegue se libertar. O outro, quando chega, e chega assim, de imediato. Você vai de um 10 de pau para um 9 de paus. Então, assim, já que resolveu isso, agora resolve isso aqui, touro. Para você se sentir completo e completa. E aí você consegue, ó. Muito fácil. Uma coisa puxa a outra. E aí você vai ter 2 resoluções na tua vida que você está buscando. 4 de espadas. Tirando você de um movimento aqui de drenagem, rainha de paus. Tirando você de um movimento de drenagem espiritual. Grande. E de roubo de energia. E de roubo de oportunidades. 7 de pentáculos no fundo do deck. Agora sim. Constrói-se. Cresce. Então, cheguei até aqui. Foi difícil pra caramba, mas eu consegui. E esse daqui é mais fácil. Agora eu faço mais fácil. Entendi o processo de se libertar. Entendi esse processo de se mudar. Entendi esse processo de me reprogramar. De alinhar minha energia. Agora é mais fácil. E realmente vai ser muito mais fácil. Mais fácil, mais assertivo, mais rápido. E aí, rapidamente, você já tem aqui o outro processo de vitória. Porque você já sabe o que você tem que abandonar. É a mesma coisa da dieta. Vamos comparar com a dieta aqui para ficar fácil vocês entenderem, assim, conectarem com o que vocês estão vivendo e vão viver. Então, assim, quem faz dieta ou já fez dieta sabe como é que é difícil os primeiros dias. Dá vontade de se sabotar o tempo inteiro.
E por mais que você se sabote aqui e ali, se você continua firme, você vai mudando, cortando as vontades de comer aquilo que você não pode, que muitas vezes a dieta nem vem pelo físico, vem pela saúde mesmo, a pessoa é obrigada a fazer, a pessoa vai cortando. E uma hora ela, cara, me acostumei. Só que aí, vamos dar um exemplo assim, né? Você tá fazendo uma dieta porque você... Não tô dizendo que isso vai acontecer não, tá, gente? É só pra vocês entenderem porque é mais fácil, porque é plano terreno. Só que é espiritual, com uma mudança terrena. Só que, pra vocês conectarem aí, pra vocês entenderem. Então, assim, cara, tô com diabetes. Essa diabetes tá me levando a várias doenças. E eu preciso parar de comer açúcar, comer carboidrato. Aí você para de comer açúcar e carboidrato. Você consegue, aquilo ali foi difícil, mas você conseguiu, você mudou. Você não sente nem mais vontade de comer açúcar e carboidrato. Ufa, passei, que provação, passei. Quando você se alinha, aí vira assim, mas agora tá a intolerância à lactose, que você vai ter que precisar tirar o leite. E o queijo, e a manteiga, tudo que envolvido. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu vou comer? Você não vai falar isso. Você vai falar assim, bora pra dentro, já sei como é que eu faço. E aí você faz toda aquela exclusão ali, com muito mais facilidade, consegue chegar numa desinflamação do teu corpo, que quando você faz seus exames, ó, tá tudo em ordem, agora você pode comer com moderação. E aí, ó, você já sabe, você come com moderação. E você se eleva. Não volta mais. Entende? Para aquele ponto, porque você entendeu onde estava o sabotador interno. Onde estava a energia drenante. Onde estava a energia que tirava de você a tua força de abrir os caminhos. E para alguns isso daqui vai ser muito difícil deixar para trás. Talvez por hábito, talvez até se for algo espiritual com uma conexão muito forte. Por exemplo, foi o que eu falei. Às vezes você numa posição na tua vida, você alimenta alguém. E esse alguém alimenta você de um sentimento. E isso fica como uma roda, girando. Que alguém tem que, para essa roda, quero descer. E esse alguém é você que vai ter que pedir para parar essa roda. E aí tem uma pergunta, eu gosto muito de uma técnica chamada afirmações, né? Que são as perguntas que você faz, que faz você expandir tua consciência. Então eu deixo aqui uma pergunta, né? O movimento que você está passando hoje na tua vida, a posição que você ocupa, o problema que você está, a situação que você não consegue conquistar, o que você não consegue fazer, isso que você está passando, que você quer chegar a essa realização, mas que ainda não chegou. Isso que você está passando. Quando você está nessa posição, nessa situação, nessa postura, isso alimenta quem? Então vou dar um exemplo aqui para vocês também entenderem, tá? E conectarem com a vida de vocês. Tô desempregada. E não consigo emprego de jeito nenhum. Não consigo entender por que eu não consigo emprego. Não consigo. Essa posição dessa pessoa hipotética aqui que eu tô trazendo para vocês conectarem, ela pode estar alimentando um papel de vítima. Que todo mundo, coitado da fulana, vamos ajudar a fulana, vamos ajudar a Ivana lá que ela tá desempregada. Esse papel se alimenta. Só que esse alimento, ele não é de touro, é dessa energia que precisa ser cortada. Que entrou, tá fixa aí dentro. E é essa energia que quer manter você aqui. Não é touro, é essa energia. Isso aqui é uma questão energética que precisa ser rompida e cortada. Só que a mudança que vem é a gente olhando pra gente. E aí você fala, poxa. Então, por exemplo, às vezes sair do papel de vítima da pessoa é simplesmente quando alguém perguntar, e aí, consegui emprego? Poxa, eu não consigo nada. Não, é a pessoa falar assim, tô conseguindo, vai ser uma vaga em breve. Só de ela falar isso, ela já sai do papel de vítima. E aí a pessoa, então tá bom, pô, touro tá bem, tá precisando de ajuda. Não, ela cortou essa energia de você não se alimenta mais de mim. Você não se alimenta mais de mim, ponto, acabou.
Entende? Então aqui é só um exemplo para vocês entenderem e conectando aí com a história de vocês. Porque às vezes a leitura traz pontos que a pessoa fica assim, meu Deus, não entendi nada. Então eu gosto de trazer os exemplos para que vocês consigam entender no mundo real o que está acontecendo, apesar de ser uma energia espiritual. Tá bom, meus amores? Eu vou tirar um aconselhamento para vocês aqui, da minha caixinha. Pera aí. Peraí que tem mais um aqui. Ficou preso. Um não, um monte. Não saíram todos, agora foi. E enquanto isso, meu amor, dá um like, um hype para esse vídeo. Não esquece, já saiu. Saiba persistir. Pequenas ações funcionam mais que grandes intenções. Gente, isso aqui é maravilhoso. Pequenas ações funcionam mais que grandes intenções. Melhor fazer um pouco a cada dia do que ficar eternamente esperando a grande solução, o dia perfeito. Persistência é a base para o caminho do sucesso. Então aqui alguns de vocês podem estar esperando alguma coisa acontecer para eu mudar. É ao contrário, você muda e acontece. Tá bom, meu amor? E é isso. Eu vou convidando vocês a estarem assistindo o seu signo lua, ascendente, outros signos fortes do seu mapa, meu amor. E, ó, um beijo, gratidão. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.